Olá, que sejam boas a hora e a situação que estão nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube e ouvindo nosso podcast. Este é o Agora Cast. Qual o seu ponto de vista? Sou Jonathan Freitas e nós estamos iniciando mais um episódio para falar sobre essa série, a segunda parte da quarta temporada dos bagulhos estranhos mais amados do streaming atualmente. Vamos falar sobre Stranger Things, quarta temporada, volume 2. E lá vamos nós com essa galera nerd massa. E vou começar pedindo para que ela se apresente. Cris Banhos, por favor. Opa, gente, boa noite aí. Novamente agradecendo aqui o convite. Estou aqui de férias só participando desses podcasts amados. Prazer aí aos colegas. Me chamo Cristiane, tenho 34 anos, sou professora da rede pública, sou colecionadora, já estou entrando no 13º ano já, desde 2010, 2011, e sou muito fã do Stranger Things. Valeu. Valeu, Cris. E nós estamos com Fred Macedo, esta lenda nerd cearense. Lenda nerd é ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Jonathan, Laísa, Cris. Tá? É um prazer estar aqui com vocês e falar de uma série que me é muito familiar, porque ela resgata muito da minha juventude, da minha adolescência, as músicas, as roupas, a estética, né? E como todo nerd, fã incondicional de filmes ou séries de ficção e de terror, tá? Quem me conhece sabe que eu sou professor universitário, sou pesquisador ufólogo, tá? Também estudo religiões comparadas, ocultismo e ciências e doutrinas secretas e ocultas, né? Além de fazer outras pesquisas em áreas mais metafísicas, mas hoje a gente vai falar tão somente dessa série que está literalmente tomando o coração e as mentes, né, das pessoas, que é Stranger Things. E eu acho que vocês vão curtir muito, pessoal. O nosso mediador fugiu, não sei se vocês notaram, mas ele acabou de voltar, tá? É isso, gente. Estou aqui, agora é contigo. Vai lá, Laísa Faria, aquela que diz que não é nerd, mas é mais nerd que nós todos juntos. Vai lá, Laísa. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um aqui, e agora Cast Podcast, agora sendo transmitido aí pelo YouTube. Eu sou Laísa Farias, sou assistente social, faço parte do E Agora Cast Podcast, sou a aleatória do rolê, mas vamos falar dessa série que eu também sou apaixonada. Certo? Quem me conhece sabe, não sou muito de séries, eu sou aquela que durmo, mas Stranger Things não. Essa, assim, realmente me faz perder o sono, de tanto que eu gosto. E aí vamos falar aí, né, desse tão esperado momento final, né, da quarta temporada. Perfeito, né? Cadê o mediador desligou a câmera? É meio complicado. Vamos aqui de novo. De novo. Eu acho que ele foi pro mundo invertido, Ele deve ter ido no mundo invertido. Gente, é isso. Vamos então falar sobre este volume 2 de Stranger Things. Se estiver escutando a gente no podcast, vamos começar após os recados e depois dos recados estamos entrando na pauta. Então, no bloco 1, que a nossa queridíssima Laísa Farias, Laísa Jones, para os leitores da sua página, Diário de Laísa Jones, ela fez essa pauta de hoje, ela pauteou, e no bloco 1 ela começa o início do grande plano contra Vecna e atuações dos núcleos Rússia, Califórnia e Hawkins. Então, para iniciar, eu queria, primeiro, só uma referência, gente. Vocês perceberam que a quarta temporada, desde o seu início, foram divididos em 4 núcleos, né? E são 4 portais para que Vecna ele possa, então, iniciar o seu plano de transição do Upside Down para o nosso mundo. Então, está girando em volta do 4. Os 4 núcleos são Rússia, não é isso? Com Joyce e Murray tentando salvar Hopper. Califórnia, com parte dos meninos, Hawkins, com o núcleo dos caça-fantasmas, com Dustin lá, e Steve, etc.
E nós temos também o núcleo da Eleven recuperando seus poderes. Então, são 4 núcleos, nós vamos começar a trabalhar sobre 3, porque encontraram a Eleven. Quem gostaria de começar falando aí sobre essas ações? Quer começar, Laís? Assim, lembrando que essa questão da pauta foi só sugestões, né? Mas eu acho que a gente aqui vai conversando, né? E o Jonathan vai aí guiando a gente, né? Eu estava com muita expectativa, né? Dessa última etapa da 4ª temporada. Eu achei que, de fato, ela foi muito instigante. Foram, assim, quase 4 horas, se eu não me engano, né? Que, para mim, eu não senti, né? E ainda ficou faltando, assim, aquele, né? Quero mais. E eu achei, assim, tenho algumas observações, eu acho que, como todos vocês ainda vão falar aqui sobre, né? Assim, esse núcleo da Rússia, que, para mim, é uma observação que eu tenho a fazer na série, mas com poucos, né? Acrescentar. Mas eu achei, assim, que realmente o início do plano dos meninos de Hawkins foi muito acelerado. Acho que eles não perderam, né, o ritmo durante a execução, né? E aí ficou muito bacana. Eu gostei e tenho umas observações. Quero ouvir a opinião de vocês aí. Bom, gente, quando eu comecei a assistir a 4ª temporada, eu admito que eu perdi um pouco o pique. Eu assisti a 1ª, a 2ª e a 3ª, e tinha sido uma crescente. Eu estava achando muito excepcional. E aí, naquela ansiedade de chegar à 4ª temporada, quando eu comecei a assistir ao primeiro episódio de 1h30, eu achei que em algum momento eles perderam a mão, por incrível que pareça. Eu falei, novos elementos. Na verdade, foram novos personagens que adentraram a série, começaram a criar novos núcleos, e eu tinha me acostumado com aquele núcleo inicial, né, o núcleo dos garotos com a Eleven, né, o núcleo dos caça-fantasmas, e tinha o núcleo secundário dos adolescentes, né, a Nancy, o Steve e o outro, que eu esqueci o nome agora. E aí, quando eu vi essa 4ª temporada, novos elementos. O Ed, o amigo que ajudava o irmão do Will numa pizzaria. E aí eu falei, caramba, a coisa tá meio degringolando ou não. Eu fiquei meio ansioso, na minha cabeça eu queria um roteiro pessoal, mas quando eu fui assistir o outro episódio da 4ª temporada, cara, eu achei genial. O trabalho que eles fizeram, eles amarraram tudo de uma forma, lógico, alguns pequenos furos, para quem observa, né? Para quem vê, fica uma coisa meio para quem é nerd, né? Não sei se vocês estão me escutando, que minha câmera acabou de paralisar. Depois eu vou ver o que é isso. Mas eu achei excepcional. Assim, eu acho que a série mantém o pique, mantém uma crescente. Depois é que eu vi realmente que a dupla dos irmãos Duffer, os Duffer Brothers, são geniais. Eu acho que eles estão afirmando que 5 temporadas vai ser a 5ª e última temporada. Eu acho que ainda tem muito gás para frente. Eu acho que ele poderia estender um pouco mais, né? Correndo o risco até de cair em desgraça ou então perder o interesse. Eu acho que poderia dar uma 6ª temporada, uma forçadinha. Eu acho que eles conseguem chegar, porque tem muito pano para manga ainda aí, eu acho. E depois eu vou comentar mais alguma coisa no decorrer da conversa, tá? Aqui só foi para introduzir minha opinião a respeito, mas a série é genial. Fazia muitos anos que eu não vi uma série com tanta qualidade. Geralmente as séries começavam bem, primeira temporada legal, e no decorrer das outras temporadas ia perdendo a força e o gás. Essa não, ela está mantendo um vigor, tá? Que há muitos anos eu não vi uma série, né, de ficção científica manter esse padrão de qualidade. E eles estão de parabéns. Viu? E você percebe que os Duffys, ele tem, pelo menos foi o que eu percebi durante essas temporadas, é que eles alargam, né, o roteiro, assim, a história, as tramas, né, vão entrando novas tramas, mas aí no final ele começa a acelerar. E aí fica gostoso, porque ele dá uma acelerada no final, né, da temporada, nos últimos capítulos, que faz com que prenda a gente. No começo a gente diz assim, ai não, mais um personagem, mais uma coisa, né, a gente pensa assim, mas depois eles dão uma acelerada e faz o link, né, entre os núcleos, costura bem. Eu acho que esse núcleo da Rússia, ele foi galgando, até que ele encontrou, assim, que eu não estava vendo muito sentido. Eu achava que era um núcleo que podia não ter, não faria falta, vamos dizer assim. Essa é a minha opinião, né?
eu achei um pouco, vamos dizer assim, aleatório da história, mas no final ele conseguiu acelerar e fazer toda a construção para fazer sentido, né? A saída do Hopper e ficar aquele mistério todo. Achei bem bacana essa questão do aceleramento que ele dá no final, né, das temporadas. Isso é verdade, né? Começou uma coisa, aquilo que eu falei, aquele estranhamento de ver novos personagens. E o estranhamento de ver novos personagens assumindo certos protagonismos que a gente estava acostumado. Por exemplo, na quarta temporada, o Will, que sempre foi o foco, né, na primeira, segunda e um pouco da terceira, na quarta ele praticamente se tornou um ator secundário em todo o decorrer. Mas você observa que no final da quarta temporada, como se fosse um spoiler, um prequel da quinta, me parece que ele vai ser o centro definitivo da quinta e última temporada, porque ele já no final do episódio, ele bota a mão na nuca e olha para trás, ele é o primeiro que sente a presença. Eu achei incrível aquela cena, quando focou incrível, na nuca dele, eu senti o arrepio, eu pude sentir aquele arrepio também, é sério. Eu sei, tão vidrada que eu tava. E eu achei aquela cena ali muito bacana. Você muito viu que ele massa passou mesmo. A série, o episódio, a temporada toda sendo coadjuvante. Ele em nenhum momento, e no final ele fala, eu ainda sinto ele vivo. Aí tu começa a sacar que o problema dele é bem mais grave do que você imagina. E quando ele bota a mão na nuca ali, olha para trás e vê o devorador de mentes surgindo, cara, é genial. Genial mesmo. Fazia muito tempo, como eu falei, fazia muito tempo que eu não vi uma série tão amarrada, né? Porque normalmente eles vão perdendo vigor e depois começa a ficar maçante. Faz muitos anos que eu espero uma série com essa qualidade. E com muita satisfação, porque, como eu falei antes, no início, resgata, né? Traz de volta músicas que não escutava há muito tempo, me trouxe lembranças pessoais, né? De relembrar todo um estilo de vida, toda uma estética, toda uma cultura, porque na época, apesar de não ter internet, não ter celular, era um período que a globalização já se fazia através das músicas, dos filmes, da roupa. Então, não era muito diferente, salvo alguns erros diria que alguns roteiristas, ou pelo menos alguns que montaram a cenografia, ou pelo menos a estética de alguns personagens, saiu meio forçoso, mas é natural que isso aconteça. Né? Nós estamos falando de uma geração de 30 e poucos anos atrás, 36, quase 40 anos. É preciso entender que alguma coisa se perde na montagem dessa estrutura cenográfica, mas a série por si só é magnífica. Eu acho genial. Espero muito que a próxima temporada mantenha esse padrão. Né? Cris, por favor. Eu procurando onde é que ativava o microfone, querendo apertar aqui na foto. Eu vou dizer assim, que eu tava com aquele misto de expectativa e apreensão, assim, porque geralmente quando a série vai chegando assim, na sua quarta temporada, ela vai dando assim uma perdida, ela vai desandando. E aí veio pandemia, veio 3 anos para vir a quarta temporada. E aí você vê que dá um esquecido no que você já está esperando da série, o que você já viu, você tem que rever para não esquecer. Verdade. E aí veio a quarta temporada. E aí chega também quarta temporada com 10 novos personagens. Foram 10 novos personagens incluídos. Uhum. E aí o que a quarta temporada trouxe? Ele quis pegar e dividir bem em subgrupos, né? O que não teve anteriormente nas outras temporadas. Ele quis bem trabalhar cada personagem. A parte mais afetiva de cada um, isso que eu achei bacana. E acho que por isso deles deixaram os episódios bem longos, e devido à pandemia, devido ao atraso, os roteiristas já tinham os episódios bem destacados, e quando eles foram gravar, eles já tinham tudo que eles queriam. Eu acho que por isso que foi bem elaborado. E as outras temporadas, quando eles iam gravar, às vezes eles não tinham o roteiro do episódio totalmente pronto, e eles iam montando. E aí, às vezes, ficava que uma coisa meio mais corrida. E a história de separar em 2 partes eu achei bem interessante, porque eles nem quiseram colocar só episódios semanais, né, como existem os outros Extremes, e nem quiseram só jogar tudo de uma vez, porque aí o pessoal assiste tudo uma vez no fim de semana, maranota num dia só, e aí depois, fala 2 dias de Stranger Things e esquece. Então já tem os 2 meses, né, que o Stranger Things não sai da boca. E eu achei muito interessante isso. Tem vários episódios lá que dá para ser o gancho, né? De um outro episódio, igual a novela. Dava para muito bem lançar um por semana, que cada episódio no final. E eu achei muito interessante isso, que você termina o episódio e diz, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Principalmente aquela parte do gancho entre a primeira parte e a segunda, né? Que
descobre quem é o Vecna, né? Muito interessante ali quando você descobre que ele é o filho, né? Que ele matou a família, eu achei ali brilhante. E achei muito interessante também a pegada do terror, né? Porque eu conheço pessoas que não assistem filme de terror. Não assistem filme de terror, não, mas conseguem assistir Stranger Things. Por quê? Por causa da pegada deles. Porque eles têm um toque de, o vilão sempre aparece de frente. Eles meio que dão uns avisos sonoros quando é que vai acontecer a parte das tramas de terror. E só para deixar claro, meu episódio favorito, a cena favorita, a Max correndo o Vecna. Não, demais. Eu achei muito. Para mim, é a minha favorita essa temporada. O primeiro, né? A primeira temporada e essa até agora. Só fazer um adendo ao que a Cris falou. E legal são os pequenos detalhes que você observa. Por exemplo, o pai do Vecna nada mais é do que o Robert Englund, que fez toda a sequência de filmes, né, com A Hora do Pesadelo. O Fred Krueger, né, A Hora do Pesadelo. Então, quando eu estava assistindo e quando o ator vira, eu falei, caramba, será que isso foi proposital? Ou será que isso foi coincidência? Aí juro a vocês que eu fui pesquisar, né, entrei na internet e descobri que, na verdade, não foi premeditado. O ator, que é fã da série, o Robert Englund, fã da série, ele se candidatou quando soube que estavam procurando um ator para fazer o pai do Vecna, né? O Henry Creel. Os irmãos caíram para trás quando viram, eles receberam os demos, né? E foram passando os filmes. Aí quando eles veem quem? O genial, o grande, a lenda Robert Englund fazendo um pequeno teste, os caras enlouqueceram. Aí já não vi nem o resto, já ligaram pro cara e falei, vai ser você e pronto. Então, para quem é da minha geração assistir, porque eu cresci com essas Fred Krueger, né? Crystal Lake, né? O Jason, né? Então, um bocado ali, meu filho, ó, tá ali, ó, bocado. Tô vendo. Então, assim, é muito legal você ver, e foi uma coisa bem providencial e extremamente espontânea. Eu achei de uma delicadeza, mesmo sabendo que não foi uma coisa premeditada, os caras tiveram essa sacada de colocar um cara que foi uma referência na minha geração. Quem não assistiu, quem não ia para o cinema, assistir Fred Krueger, quem não esperava ter um susto com ele. Então, assim, é magnífico ver essa série resgatando. Para vocês que são mais jovens, talvez vocês não lembrem, mas essa série traz lembranças pessoais que são muito fortes. E o trabalho que eles fizeram é maravilhoso. E resgata também os bons filmes de ficção dos anos 80, porque os anos 80 foi prêmio, né? Foi fértil nesse período de filmes de ficção científica e terror. Então eles estão de parabéns porque os caras conseguiram resgatar essa atmosfera. Eu já tive o prazer ou desprazer de ver outras séries, outros filmes que tinham essa pretensão de resgatar esse universo e foram extremamente infelizes, infelizmente. E aí você observa que os caras conseguiram, com muita simplicidade, fazer um labirinto de tramas, de tal forma que as coisas foram se engrenando e chega no ápice, no final, que você olha e fala assim, caramba, como a Laís falou, foram 4 horas de filme que você não sente. Eu assisti a primeira parte, a segunda parte, no fôlego só. E quando você olha para o relógio, já se passaram 4 horas e você está esperando mais, né? Então você fica, como diz uma amiga minha, eu vivo para a próxima temporada. É isso que ela disse para mim. Né? Ela vive para a próxima temporada, é verdade. A gente está ansioso, esperando para ver como é que isso vai acabar. Espero que eles mudem de ideia e façam a 6ª temporada, porque é genial. E tem umas sacadas muito legais, como aquele solo de guitarra do Ed no final, que foi um dos negócios mais raros. E a música, cara, a música muito massa, do Metallica, né? Metallica. Massa. Então, me sentindo Guitar Hero ali, me sentindo Guitar Hero, faltou só as bolinhas para apertar. Cara, Guitar Hero, amo. Um personagem que eu comecei com antipatia no início da 4ª temporada e terminei amando o personagem no final e triste porque ele morreu. E tô rezando que de alguma forma ele tenha sobrevivido. Eu espero que ele tenha sobrevivido na 5ª temporada. A alma dele vai voltar. Aproveitando esse gancho, eu queria aproveitar aí o gancho que o Fred deu e queria perguntar para vocês, porque eu vi uma declaração da Millie, né, que é a intérprete da Eleven, que ela estava falando que os irmãos Duffers parece que não tem a coragem de matar os personagens, né? Como o do Game of Thrones. Exatamente. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Vocês acham necessário mesmo que aconteça isso? Ou isso não cabe, essa comparação? Não sei. Eu acho que a Eleven foi infeliz, entendeu? Ela foi muito infeliz, porque é verdade. Os irmãos Duffer não matam as pessoas na série. Né? Você observa que até o papai voltou.
né? Ele morreu na primeira temporada e voltou agora. Podia ter morrido aquele ali. Então eu fico me perguntando, será que o Ed morreu mesmo? Não sei, porque eu tenho a impressão que ele vai voltar de O alguma forma. Ed pode ser que ele não volte, mas eu acho que a Max volta. Tem até uma teoria de dizer que ela tá em coma, mas que a mente dela tá presa dentro do Vecna. Mas a mente dela tá presa no Vecna. Já que a 11 entrou nela e disse que ela tá de coma e não tem como voltar, morte cerebral e tudo mais, aí tipo, eu acho que eles vão criar uma forma de pegar a mente dela e dar um jeito aí. Não, olha, é certo que ela volta. Eu não sei em que estado ela volta, porque se vocês observarem, as pernas e os braços foram retorcidos ao contrário. Eu não sei se é possível, mesmo engessado, voltar a ter a mesma mobilidade depois de você ter seus ossos retorcidos. Mas é porque a Max tá fazendo muito sucesso, eles querem deixar a personagem. Fizeram até um livro agora, lançaram um livro só sobre a Max, a personagem da Max. Ela vai voltar, isso é fato. Ela não vai morrer, tanto é que ela não morreu. E ela não vai ficar em coma a quinta temporada. De alguma forma ela vai voltar. E sim, ela está vinculada à mente do Vecna. Só que como é que isso vai se proceder, ninguém sabe. Agora, eu pessoalmente, eu tenho uma sensação esquisita de que eu acho que o Ed não morreu. De alguma forma ele sobreviveu. Se ele sobreviveu... É porque não apareceu o corpo, né? Tem essa questão de não aparecer o corpo, sumiu, né? Tem isso também. Ele não sei se o corpo dele está no mundo invertido, se é que o mundo invertido ainda existe, ou ele foi jogado no plano real e está ferido em algum canto, não sei. Mas eu tenho a sensação de que ele não morreu, porque realmente os irmãos Duffer matam poucas pessoas. E até o próprio Hopper, que foi praticamente pulverizado, o cara apareceu através... Esse poderia ter saído, esse daí tava bom. Eu acho que o mundo invertido agora vai ser a realidade, e pode vir que ainda... Pode ser que ainda apareça muitas pessoas, pode ser que até o irmão da Max volte, quem sabe? Vai que fazer uma reunião lá, o Vingadores lá, o Ultimato lá, traga todo mundo de volta. Cris, vamos esticar a baladeira, mas nem tanto, né? Calma aí, Fred. Fred, vocês estão ela que tá indo pro mundo invertido. Eu tô falando minha opinião pessoal, que eu acho que o Ed não morreu. De alguma forma ele sobreviveu. É a sua opinião pessoal. Não sei para explicar por quê. Talvez, como a Cris falou, o corpo não apareceu. Eu gostaria muito que ele voltasse. Será que quando a disputa acabar, tudo que o mundo invertido fez é desfeito? Eu não sei. Olha, seria esquisito. Pode ser. São hipóteses, né? São hipóteses. Gente, eu acho que temos um problema. Essa crítica dos irmãos Duffer, né? Os irmãos Bros, os Duffer Bros, sobre não matar. No entanto, entre as cenas mais dramáticas, sensíveis, foi do Dustin falando com o tio do Ed, né? E a morte do Ed, ela teve um significado de enfrentar o seu próprio medo, e ele também estava já mostrando, toda a série já estava mostrando sinais de que ele iria morrer daquela forma. Ele tinha até na referência desenhos, uma tatuagem de morcegos no antebraço. Não, isso aí, deixa eu falar. Isso aí é natural para um roqueiro dos anos 80. O visual dele era heavy metal, então ter um morcego é referência ao Ozzy. Né? Sim, ele falou também do Ozzy Osbourne, então, mas eram referências do destino dele, que os irmãos Duffer adoram fazer isso no roteiro. Eu também, e outra coisa, a série é tão bem feita e foi tão violenta, gente, porque as mortes causadas pelo Vecna eram de uma crueldade absurda. Sim. Então vocês não precisam matar pelo grau de violência e de susto que a série causou, porque Game of Thrones é maravilhoso, eu curti também. Mas entre Game of Thrones e Stranger Things, não tem comparação. Eu não preciso matar um personagem principal toda semana para manter a audiência. Eu não preciso fazer isso. A série, por si só, essa última temporada foi de extrema violência. E ainda assim conseguiu manter um certo padrão, até de certa civilidade, se é possível. Eu acho que exatamente ele resgatou a atmosfera dos filmes dos anos 80, onde o bem acaba, no final, se sobrepondo ao mal. Lógico, com sequelas, com alguns danos, mas os filmes de ficção científica e de terror dos anos 80 era sempre assim. O mal aparecia, o mal se sobressaía, aparecia o bem sofria e no final ele vencia. Basicamente, eles seguiram essa máxima dos filmes dos anos 80 e fizeram um bom trabalho. Então é por isso que eu digo, até aquela amiga da Nancy que morreu na primeira temporada. Ela apareceu. Né? Não sei se vocês lembram. Eu esqueci o nome dela. Memória dela. Sim. Né? E ela morreu. Ela morreu.
quando a Nancy entra no mundo invertido e encontra o Vecna, ela aparece, né? Dentro da piscina, morta. E aí você vê que os personagens estão sempre por ali. Eu acho... Não, é uma memória dela, né? Que o na memória dela. É disso que eu tô falando. É na memória dela. Mas a memória dela é o filme. Então o filme tá rolando, a série tá rolando com essas imagens ainda voltando. Eu, pessoalmente, acho que o Ed tem muito potencial para a 5ª temporada. Então, matá-lo agora seria um desperdício de um bom personagem. Mas não estou dizendo que ele vai voltar, não. Essa é uma esperança e uma opinião pessoal. Sabe por que eu acho que o Ed, ele fez um comentário, e aí surgiu uma teoria da conspiração que eu achei muito interessante, que ele poderia ter sido um sobrevivente do massacre do Vecna, né? Quando ele matou todos os garotos, e tinha um garoto, o 10, antes da Eleven, né? O 10. E tem um comentário que logo no início da 4ª temporada, que o Ed fala que você não me reconheceu porque o meu cabelo antigamente era curto, era raspado. E aí surgiu uma teoria que talvez ele pudesse ser o 10, que sobreviveu ao massacre daquela clínica ali onde todos morreram, menos Eleven. E eu achei interessante essa possibilidade. E poderia ser essa possibilidade. Mas não surgiu na 4ª temporada, mas não quer dizer que não surja na 5ª. Eu, pessoalmente, não me pergunte por que eu acho que ele não morreu. Veremos daqui a algum tempo. Porque ele é carismático, ele conquistou aos poucos, assim, ele é tão carismático quanto o amigo do Jonathan. Exatamente. Né? Não é o quê? O Maguile, né? No início. É muito carismático, né? Foram novos. Eu amei o Ed, mas eu acho que o ciclo dele foi bem encerrado, né? Porque, como o Jonathan falou, ele obteve tipo uma redenção com aquela morte dele, né? Porque ele era o quê? Era o covarde, era o fracote, era o subestimado pela família, pelos amigos, e ali foi a redenção dele, tanto que eu não fugi. Então eu acho que ali foi um arco fechado. Não sei como é que pode ser que ele... Pode ser que o arco tenha encerrado, tudo bem, eu aceito isso de boa. Só que seria, na minha opinião, seria um desperdício de um bom personagem, porque eu comecei, como eu falei, com antipatia com ele. Eu falei, cara, esse personagem está perdido. Qual a utilidade desse personagem dentro dessa história? E aí eu comecei a entender a construção do personagem e vi quanto ele era importante em todo o decorrer da história. E aí vi que no final, eu acho que o final não fez jus ao crescimento do personagem dentro da série. Eu queria muito que ele continuasse. É quase certo que ele nem continue. Mas eu queria muito que ele continuasse, porque é um desperdício de um bom personagem que cresceu durante toda a temporada, e realmente eu concordo, a morte dele foi uma espécie de redenção, foi o ápice, né, o arco que se encerra, mas eu gostaria que ele voltasse, porque tem muito potencial para melhorar, como eu falei inicialmente, a série vai acabar na 5ª temporada, infelizmente, aí a gente sabe disso desde a 1ª temporada, mas eu tenho esperança que talvez a gente se estenda um pouquinho, estique a baladeira e chegue até a 6ª, vamos dizer assim. Né? Certo. Vamos passar aqui, gente. Vamos falar um pouco agora sobre o outro núcleo, né? Chegando à Rússia, ou seja, a União Soviética em 86, você vai para o Canadá, pega um teco-teco e tchum! Você chega na União Soviética. Rapaz, pense num avião bom. Né? Eu acho que ali foi demais, viu? Pense. O que vocês acharam do Murray, Joyce, Hopper e o nosso amigo lá, o chefe de guardas, que era o Homem Sem Face de Game of Thrones. Quer falar de Game of Thrones? Tá lá, o Homem Sem Face lá. Gente, o problema do avião do Canadá para a Rússia é pouco. O que me causa... mas é sério, é pouco. Se você parar para pensar que a Rússia, a União Soviética, foi extremamente estereotipada, cara, é assim, meio estranho. Por exemplo, aquela base ultra mega secreta não passava de uma rodoviária lenta, bicho, porque você mostrava as coisas, mostrava os militares sujos, mal vestidos, maltrapilhos, uma base comendo porcaria, tá comendo a sopa, Maria. Mostrou uma base que deveria ter sido construída na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial, com veículos obsoletos, né? Tudo era feio, era caricato, né? Então, assim, nós sabemos que a União Soviética nunca foi dessa forma. Eu acredito, eu gosto de pensar que os irmãos Duffer criaram um estereótipo que era muito comum nos anos 80. Todos os filmes que envolviam a União Soviética nos anos 80, todos os filmes que tinham personagens soviéticos, ou eles eram desequilibrados, lunáticos, sociopatas,
ou eram maltrapilhos, mal vestidos, ignorantes e toscos. Então eu acho que ou eles levaram para o lado um preciosismo gigantesco, ou realmente eles pisaram na bola. É difícil saber qual das duas. Mas, enfim, né, aquela base mega e ultra secreta não passava de uma rodoviária aqui do interior do estado do Ceará. Qualquer pessoa entrava, né? Qualquer pessoa entrava e saía daquilo ali de boa, né? E aquele velho truque do bueiro dentro da base, que passa por debaixo e sai a 500 metros da base, aquilo é mais furado, pelo amor de Deus. Aquilo ali é mais batido do que... Mas, enfim... Eu lembrei do filme do Papilão ali. A questão do humor, né? Eu acho que é a questão Papilão, do humor, né? Como é que é? Lembrei do filme Papilão, quando eu tava assim naquelas partes ali da Rússia. Um de cada vez lá é isso. Não, é como eu falei, essa parte da Rússia, ela pode muito bem não ter acontecido, não ia ter, acho que foi só para encher linguiça e como é que eu posso dizer? Vamos olhar o lado positivo, a parte mais cômica, né? Mesmo teve uma questão assim, uma coisa de humor, não é? E eles tinha todo diante daquele problemático ainda ter aquela coisa meio de humor, né? Que é básica, né? Das séries. Muito mal aproveitado o personagem da Winona Ryder, que é uma atriz maravilhosa. A Ryder é perfeita. Ela foi muito mal aproveitada nessa veia cômica da série. Aí botou aquele outro personagem que a acompanhava. O Hopper perdeu por nesse processo aí. Ele passou a temporada levando pancada de todo mundo. Né? O Hopper parece que estava ali só empurrando com a barriga, parecia na série um corte de cena 2 minutos, aí vinha outra cena, parece que ele estava ali só para separar as cenas. Veio só para encher ali. Eu era louca por ele, ele era meu crush, né, da série, só aí que maltrataram muito ele, acabaram com o meu gato, eu fiquei pé da vida. Mas o cara perdeu peso lá. Perdeu 30 quilos e ficou chapado. Agora ele tá fitness, viu não? Como é que ele tá fitness? O cara ficou fitness, o shape tá de primeira, Laís, agora. Mas vamos lá, Não, perdeu aquele charme. O charme da barriga. Tá muito mole, não gosto do sino. Tá mole? Tá todo amorosinho. Vamos lá. 2 personagens maravilhosos, Hopper e a Winona Ryder, a Joanne, o nome dela não sei, mas ela simplesmente... É a Joyce. Eles foram muito mal aproveitados, cara. Essa prisão na União Soviética foi uma grande sacada. Ele não morreu, ele foi transportado pelo mundo invertido lá para a máquina da União Soviética. Beleza, é suportável isso aí. Mas o cara podia ter sido melhor aproveitado. A impressão que, como a Cris falou, parecia um filme de Papillon. Ou então, sabe o quê? Me lembrou, sabe outro filme? O Expresso da Meia-Noite. Alguém assistiu? O ator só já vi, sim, já. O ator só leva pancada o filme inteiro. E eu falei, caramba, é só isso que esse cara vai passar, levando pancada a temporada inteira? Era um personagem meio sem propósito. E também achei algumas falhas, como as coisas se encaixavam demais. As coisas se encaixavam de uma maneira precisa, parecia um relógio suíço, as coisas assim se encaixavam. Foi quando você pensava que ele ia fugir, aí voltava tudo de novo pro começo, aí eu ficava com ódio, aí ficou cansado isso daí. Ficou aquele vai, não vem, vai. Meu Deus. E outra coisa, lembrando que 86 era, tirando a década de 60, eu digo para vocês que os anos 80 foi outro ápice da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Você entrar na União Soviética não era tão fácil como as coisas foram feitas. Né? Então, assim, não é pegar um avião e atravessar a fronteira e você tá na União Soviética de boa. Um americano chegando na União Soviética, meu cara, não tem a mínima condição. A licença poética ali foi utilizada, vamos dizer assim, a licença poética deles foi utilizada ali, foi nessa página. Bota a poesia. O homem ali na árvore, acabou, só entrou, dessa mulher tava lá. Bota poesia nisso, viu, Laísa? Pelo amor de Deus, tome poesia, viu? Gente, eu acredito que esse núcleo ele serviu para 2 motivos, né? Apesar de ser muito enrolado, ter muitos personagens cômicos, que eu estou falando do Murray e também do contrabandista, que eu não estou lembrando o nome agora. Dimitri contrabandista de parte de amendoim, etc. Então, e o Vahar Morgulis lá, que depois tornou traidor russo. Então, esse núcleo meio bagunçado, meio trapalhões, meio papilão, serviu para o primeiro propósito, que era
mostrar que Hopper ainda tinha um espaço dentro da trama e que iria voltar para poder ajudar, mesmo que moralmente, a jornada da Eleven, né? E segundo foi que mostrou que os russos eles estavam com uma base, com um núcleo de conexão com o mundo invertido, estavam fazendo experiências com as criaturas. Então, depois de todo aquele dramalhão para sair da prisão, ele diz que tem que ajudar de alguma forma, e a melhor forma de ajudar de onde eles estavam era voltar para dentro da prisão, depois de ter sofrido tanto, para poder matar o Demogorgon. Que aí descobre que não era só um Demogorgon, eram vários. E só fazer um adendo, que essa base realmente existe. Ela existiu na União Soviética e continua existindo após a queda do... Ela existe, ela equivale à Área 51 norte-americana. Então vocês entendem que mostrar uma base com nível tecnológico de uma Área 51 norte-americana, como se fosse uma rodoviária, porque ele parecia uma rodoviária de final de carreira. Né? Eu achei isso de uma... Como falei, ou eles foram de um grau de preciosismo muito grande, vamos replicar a estética dos anos 80, dos soviéticos, ou então eles demonstraram a famosa e velha ignorância norte-americana de achar que tudo aquilo que não é norte-americano é feio, sujo, é obsoleto e é mal feito. Né? É difícil. É complicado. Mas como um casamento, né, tem bons momentos e maus momentos. Mas o que importa é o amor. Não é isso? Porque a referência do Conan pagou tudo isso. A referência do Conan, quando o Hopper levantou a espada do Conan para passear o Demogorgon churrascado, foi muito lindo. Não, aquela espada ali no meio. Peraí. Boa lembrança. Por tudo que é mais sagrado. De onde é que surgiu a espada do Conan dentro de uma base soviética? Não, aquela da espada ali foi demais, viu? A espada do Conan, eu vi isso. Era a espada do Conan. Era a espada do Conan dos filmes. Onde é que surgiu aquela espada, velho? Me explica, pô. Tudo que é mais sagrado. Aparece até uma espada, faltou só o sabre de luz. Mas eu acho que eles queriam botar aquela coisa bem arcaica, bem suja, só pra dar enfatizada que o homem tava sofrendo. Que o homem ia sair dali melhor, mais forte, que ele tem que sofrer ali lá na sarjeta. O cara passou a temporada levando peia de tudo. Só isso. Tava só o Rock, né? O Rock Balboa o 4 contra a Rússia. Exatamente. Deu as roupas pro homem chibatar as pernas dele pra tirar a corrente. Depois volta pra brigar com os bichos. Pega uma espada. Não, mas foi demais ali, né? Cheio de pérolas. Não, o Hopper saiu de lá virado no Jiraya. Né? O cara tava um assassino, velho. Ali podia... Foi estilo desenho animado, né? Que nem o Pica-Pau. Tira assim do nada um fósforo, né? Exatamente. O cara tava ali. Uma bomba. Eu falei, caramba, o cara desse aí vai ter um spin-off só pra ele. Depois daquilo ali vai ter uma série só pra ele, bicho. Porque o cara é bom demais. Né? Mas é isso. Faz parte. Amar e odiar ao mesmo tempo, né? É isso que faz. O bom da coisa é exatamente isso. É você curtir. E até aquilo que você não gosta, você ama também. Porque você curte. Também. O grande lance, é isso aí. Vamos passar para outro núcleo, gente. O que vocês acharam do núcleo do encontro dos nossos amiguinhos que saíram de um tiroteio de duas facções militares, viajaram todo o deserto da Califórnia para poder encontrar uma base ultra secreta a partir de um código com a ex-namorada do Dusty e agora vê uma Eleven Superpower. Só deixando claro, atravessaram o deserto numa picapezinha. Eles chegaram mesmo no momento bom, né? Eles chegaram logo na hora do Power. Um carro que entregava pizza, eles atravessaram o deserto voado. Né? Não, isso foi demais, foi aquele carro ali. O cara é bom. Nem a Supermáquina rolava um negócio desse, cara. Eu acho que o encontro dos núcleos, ele teve aquela coisa assim, para mim foi muito massa, porque veio logo depois de uma sequência, não é, no momento lá da execução do plano, em que todos os núcleos estavam ajudando, né, lutando ao mesmo tempo contra o Vecna. Achei aquilo ali incrível, aquela parte, aquela sequência que mostrava uma hora na Rússia, outra hora a 11 lá tentando pela mente, outra hora os meninos lá
no Mundo Invertido, e a Max fora, não é? Também lá com o Lucas. Eu achei aquela sequência toda, mostrando todos eles ali juntos, apesar de distantes, combatendo ali, foi muito incrível. E aí depois o reencontro foi assim um brinde, não é? Achei muito massa. Eu ia fazer uma pergunta que está fora da pauta, mas eu não sei se eu faço. Acho que eu não vou fazer, não. Vou deixar para outro momento. Isso aí. Faz, menino. Gente, vocês notaram que quando a Eleven começou a namorar o Mike, vinham se beijando, mas você via quase nunca a Max beijar no menino, como é o nome do namorado da Max? Lucas. O Lucas. Já notou isso? Lembra muito os filmes dos anos 80, onde os casais que tinham casais interraciais era uma coisa meio platônica, mas nunca rolava quase contato físico, né? Então, como eu falei, não sei se os irmãos resgataram também. Eu tenho a impressão que eles passaram horas e horas e horas assistindo todos os filmes de adolescente que tinham dos anos 80, né? Todos os filmes, o Clube dos Cinco, Namorado de Aluguel, né? Curtindo a Vida Doidado. Exatamente. Conta comigo, porque os caras, até nisso eles conseguiram, porque observem o casal, Lucas e Max. É sempre uma coisa platônica, no olhar, na mão dada, mas tem uma ele sempre lá, né? Atrás dela, né? No final da segunda, né? No final da segunda se beijam no baile. Se beijam no baile, mas foi só aquele beijo. No outro, você observa que o Mike e a Eleven estavam direto, né, se beijando. E aí você observa assim e fala, caramba, será que eu estou sendo preconceituoso? Ou será que eu estou vendo coisa demais? Ou então os caras estão mantendo aquele velho padrão norte-americano de hipocrisia, de juntar um casal que não querem que as pessoas vejam, tendo um contato mais carinhoso, mais afetivo. Eu não sei, mas pode ser, mas eu não vejo tanto assim se a gente for pegar o histórico da Max. Ela era skatista, uma menina diferente, para frente para aquela época, não é? Ela até falava um pé na bunda deles, então ela era tipo assim, muito, né, para frente, assim, não preciso de meninos, né? A gente não precisa deles para, entendeu? Somos poderosos, isso e aquilo outro. Então ela vem muito nessa rebeldia e também muito preocupada, né, com a morte do irmão e as outras coisas que aconteceram. Não sei, mas pode ter sentido o que você falou, né? Mas eu vejo. Eu acho que a relação da Max com ele era uma coisa assim mais, como se fosse mais, eles eram namorados, mas eles eram mais como se fossem companheiros mesmo, eram mais cúmplices, diferente da Eleven, aquela coisa mais adolescente, se descobrindo, e aquela coisa do desejo. Eu acho que a forma deles dois se relacionarem era uma coisa assim mais diferente, mas eu não me reparei que era como se fosse. Querido, eu concordo contigo, mas tu não acha que é uma relação muito madura para dois moleques adolescentes que devem estar com os hormônios no teto, né? Porque naquela idade a gente não conversava muito não, né? Então, assim, eu fico me perguntando se não foi uma coisa meio forçosa, dar tanta maturidade a dois adolescentes, dois pré-adolescentes, porque os meninos tinham o quê? 12, 13, 14 anos no máximo. Mas tudo bem, é só um comentário pessoal, tá até fora de pauta isso aí, só foi uma coisa que eu observei e passou batido. Vamos além. Muito bom. Gente, vamos falar um pouquinho aí sobre o show de referências que foi essa série, essa temporada, né? E essa segunda parte da quarta temporada. Nós já falamos aí da espada do Conan, né? Que foi exatamente a mesma arma que Arnold Schwarzenegger usou nos filmes do Conan. Estava lá, que estava no meio das outras armas que estavam no 6º episódio, quando colocaram alguns prisioneiros para lutar contra o Demogorgon. Nós tivemos Vecna morrendo, levando tiros de escopeta como T-1000 em Exterminador do Futuro 2, Sarah Connor com o ombro ferido e armando, sacando aqui a escopeta e dando tiro nele, até o T-1000 ficar na beiradinha. E depois ele cai, o Vecna cai e desaparece como Michael Myers no clássico de 78. Né? Vocês pegaram a referência como o Capitão América? Eu entendi a referência. Desculpa, não vi. Eu não assisti, eu não reparei muito não desses detalhes, não. Tava tão envolvida com a trama também. Qual foi? Repete para mim, Jonathan, por favor, que eu não vi. A morte do Vecna levando tiros de escopeta como T-1000 e depois cai e desaparece como Michael Myers no clássico 78. Sim.
Exatamente, geralmente ele sempre caía das janelas e no final, quando você procurava o corpo, ele sumia, é verdade. Mas tem uma referência que você não passou batido, e não foi nessa temporada, foi na temporada passada, tá? Os meninos entram no cinema pela porta dos fundos, lembram disso? Que o Steve faz com que eles entrem no shopping center. Qual é o filme que eles estão assistindo? Alguém deu a sacada? Alguém lembra? Ai, meu Deus, lembro não. Lembra não? Qual foi o filme? Dia dos Mortos. Um da trilogia, tá? Do George Romero. Tá? O primeiro, acho que foi o segundo ou foi o terceiro. Ele estava assistindo um clássico de terror dos anos 80. Cara, que eu tenho esse filme na minha coleção. Eu falei, caramba, os caras até nisso deram uma sacada de lembrarem disso aí. Tem umas sacadas bem legais dessa série, bicho. Muito, muito legal. Outra referência. Dustin repete a frase de Han Solo. Nunca me diga as probabilidades. Frase do Han Solo quando está passando por uma chuva de asteroides e o C3PO diz que a chance dele é abaixo de 370 para 1. Ed, que é do falei, do Dungeons Dragon, né? Do Dungeon Dragon. E o Vecna vem desse jogo do RPG, né? Por isso que eles deram o nome de Vecna, né? Que era o místico lá, o vilão. Isso. O Lich, que é uma espécie de sacerdote da morte, um mago, né? Necromante muito poderoso, né? Um mago supremo necromante. É tanto que ele pega as energias para ficar mais poderoso, né? E aí, cada vez que o Vecna vai se alimentando, ele fica também mais poderoso, né? E aí, por isso que ele pega as mentes que são mais frágeis, né? Que é por isso que ele consegue entrar. Isso. Inclusive... Fala aí, Fred. Não. Me lembrei, foi uma das maiores referências à trilha sonora de cada temporada. Tipicamente dos anos 80. Madonna, The Clash. Principalmente na primeira temporada, quando o irmão mais velho do Will apresenta para ele o The Clash, né? Cara, é muito massa. É muito legal, cara. Né? E os pôsteres, não sei se vocês viram, em cada quarto tinha um pôster diferente de filmes da época. Então era muito legal, porque eu colecionava pôsteres também desses filmes, então você via, tipo, ET, né, no quarto do Will, tinha... O outro que eu vi, tinha... Ia para distribuir vídeo, era pegar os encartes. Exato. Ou então no cinema. Eu fui amigo do cara lá do São Luís, aí ele tirava os pôsteres e me dava de presente. Muito massa. Aí, Cris, falando aí do Dungeons & Dragons, existem teorias de que o próximo vilão vai ser o dragão de 3 cabeças. Eita! Que foi apresentado no primeiro episódio da primeira temporada, e que agora tem um desenho que o Will entregou para o Mike. Eles passam a temporada toda falando desse jogo, né? Então, assim, o jogo é a base do Stranger Things, né? Exatamente. A gente já está nas expectativas, John? A gente já está nas expectativas, John, aí na pauta? Não, só as referências. Temos também a referência, vocês devem ter percebido, que a Vicky, o novo interesse romântico da Maya Hawke, como é que era o nome dela mesmo, da amiga do... Robbie. A Robbie está apaixonada pela Vicky. E a Vicky, logo quando aparece na loja de armas, ela está vestida como a personagem do filme Gatinhas e Gatões. Exatamente do mesmo jeito. Inclusive a Vicky... Aquela atriz é muito anos 80, né? Aquela atriz, muito anos 80. A gente vê, ela parece que está vendo um filme de sessão da tarde. Não, o corte de cabelo deles é muito assim, é muito caricato, né? Parece que eles botaram uma vasilha na cabeça. Peraí, das meninas é perfeito. Eu tinha comentado com o Jonathan em outra oportunidade. Os roteiristas e os cenógrafos, eles foram muito fiéis aos cabelos femininos. Agora o masculino está totalmente fora de época. O cabelo daqueles garotos, dos adolescentes masculinos, estão 10 anos, é dos anos 70. Ali não tem nada a ver com os anos 80, principalmente no ano de 1986. Não tem nada a ver, é muito esquisito. Tá? É muito esquisito, cara, o cabelo dos caras. Stranger Things, né? Eu até falei pro Jonathan que se alguém da minha geração, nos anos 80, usasse um cabelo tipo do Mike ou do Will... Não, o cabelo do Mike tá muito esquisito, velho. Parece seu Madruga. Vou ser sincero,
nos anos 80, aqui em Fortaleza, se alguém utilizasse com aquela idade o cabelo do Mike ou o cabelo do Will, ia apanhar todo dia para criar vergonha. Eu tô te falando sério. Eu ia ser o primeiro a bater, cara, porque é muito feio, cara. Que coisa horrível, velho. É muito feio. Gente, nós também temos aí a Vicky, ela também é a mesma atriz da série, protagonista da série Anne with A, né? With an A. Anne com E. E ela, quando ela fala, ela faz uma referência no roteiro à própria série que ela é protagonista. Ela disse que não sabe parar de falar. Essa série é maravilhosa. Eu sou chateada até porque não deram um final pra essa série. Cancelaram. Série maravilhosa. E cancelaram. When You Feel. Tem uma coisa bem legal que você... Olha, caiu. O Jonathan foi abduzido, foi? Foi pro mundo invertido. Tá no mundo invertido. Ah, né? Jonathan? Olha. Aí, voltou. Foi abduzido. Tocaram a música e ele voltou. Botaram aquela música, né? Acorda, Pedrinho, né? Aquela bobagem que o pessoal taca hoje. Deus me livre. Da Max, né? Da Max. Laís, e Master of Puppets, a música do Metallica, chegou a 400% de downloads, de buscas no Spotify após ser tocada. E a letra fala sobre o Vecna, né? Uhum. Que é como se fosse o mestre das marionetes que fica controlando os jovens. O da mulher também, que já dos anos 80 lá, esqueci até o nome dela, porque acho que é o da trilha sonora da Max, não sei de quem é. A mulher tava em primeiro lugar no Spotify, a mulher tá aposentada. É da série, né? A mulher tá lá top de linha, ganha lá rios de dinheiro, a mulher aposentada. Mas é preciso ver o contexto. É que eles estão fazendo tipo justiça, né? Exatamente. A Kate Bush fez muito sucesso nos anos 70, final dos anos 70 e nos anos 80. E ela era performática. Talvez ela tenha sido referência para Madonna, para Cyndi Lauper, porque todas as músicas que ela gravava eram todas performáticas. E talvez para a época, tá, não fosse muito bem aceito ou causava certa estranheza. Hoje seria top. Se ela tivesse a idade dela, dos anos 70, anos 80, e fosse lançar agora, ela seria top, sem sombra de dúvida. Ela é genial. Para que você quer curiosidade, procurem baixar no Spotify da vida alguma coisa sobre ela, fazer uma lista de músicas. As músicas são geniais. Vale a pena dar uma olhada. Eu só escuto flashback. Inclusive essa música que tá no top lá que eles colocaram na série, foi uma das músicas que não teve muito sucesso na carreira dela e tá tendo agora. Sim. E a letra ela é muito emblemática, né? Muito bonita a tradução. Eu pesquisei e achei muito bonita. Tem tudo a ver mesmo com o que se passa. Pessoal, e sobre a música do Metallica, né? A gente não pode esquecer da atuação do Ed, né? Porque o Ed foi muito massa aquela parte. E o Dusty fica assim, maravilhoso, assim, alucinado. Foi muito massa, cara. Tem uma coisa que Tem uma coisa que você tocou. O ator tocou aquela música, não teve dublê para isso. Tem uma coisa que vocês não estão levando em consideração, que é exatamente o trabalho que o Steve e a Robbie e a Maia trabalhavam numa locadora. Nos anos 80, a locadora dava um dinheiro danado, né? Era uma coisa assim. Aí nos anos 90 veio os DVDs, que também deu dinheiro, depois pararam os DVDs. Mas enfim. E os comentários que ele faz de filmes da época, né? Bem legal quando ele fala de Picardias Estudantis, que foi um clássico de 1982, que eu tenho na minha coleção. E como adolescente daquela época, são dois clássicos que vale a pena você lembrar dos anos 80 da minha geração. Picardias Estudantis e O Último Americano Virgem. Esses dois filmes foram referência para a minha geração. E era comentado, discutido, a gente ia para o cinema, assistia 2, 3, 4 vezes. Como era o nome daquela menina que faz o topless, hein, Fred? No Picardias. Phoebe Cates. Isso, a mesma do Gremlins, né? 1 e 2. A mesma do Gremlins. O que você não sabe é que ela é linda. O Último Americano Virgem ia me dar uma tristeza, porque eu tinha tanta pena do personagem, o bichinho. Aquele coitado só levou toco o filme todo e no final ela leva o outro. Eu tenho pena dele, o pobre rei, viu? Só ele é o todo mundo odeia o crime. Todo mundo odeia o crime. Ele me lembra aquele cara do American Pie também, que passa aquele filme todo só se lascando.
Gente, Vixe, na hora que ele foi pegar a espanhola, eu lembro dessa parte. não lembra não, porque aquela cena é ridícula, cara, pelo amor de Deus. Só fazer um comentário. A Phoebe Cates, que ele falou agora, era o ícone sexual da minha geração, da adolescente. Naquele período, ela casou com um ator chamado Kevin Kline. O cara que fez aquele filme clássico nos anos 90. Será que ele é? Alguém assistiu? Ainda está casada com ele, né? Até hoje. Ainda está casada com ele até hoje. E o grande lance é que ele era tão obcecado e tão ciumento em relação a ela, que quando ele casou com ela naquele período, ela muito mais jovem do que ele era jovem, mas ele era muito mais jovem, ele a proibiu de seguir a carreira cinematográfica. E por isso que ela foi tão pouca vista em filmes. Basicamente, Gremlins foi o último filme que ela fez, 1 e 2. Depois ela encerrou a carreira a pedido do marido e se tornou apenas esposa. E aí não vimos mais a Phoebe Cates, mas ela era referência, belíssima, aquela menina, era um negócio espetacular. Duas atrizes. Ela tem uma empresa, viu, de bolsas femininas ou artigos femininos, viu, e continua uma coroa ainda, viu? Ela é linda, cara. Te falo, 2 atrizes daquela época que até hoje, lá de 3 atrizes daquela época que são maravilhosas. Phoebe Cates, Jennifer Jason Leigh, tá? E Elizabeth Shue. Né, que para mim essas mulheres são que nem vinho, quanto mais belas ficam, é impressionante, cara, né? Fazendo justiça à atriz Elizabeth Shue, que aquele filme do Karate Kid, aquele Daniel LaRusso é ridículo, cara, podia encher de pancada aquele menino, porque é um menino vai fuleiro, pelo amor de Deus. Ei, não fala mal de Karate Kid não, rapaz. Olha aí. Eu assisti aquele filme, eu também assisto Cobra Kai. O negócio é que eu, quando ia pro cinema, eu torcia pelo Cobra Kai, cheio de pancada, porque aquele menino era muito fraco na batida. Eu gosto, Daniel. Assisti demais na sessão da tarde. Aquele menino era muito fraco, pelo amor de Deus, cara. Corria de tudo, frouxo demais, sabe? Ele fez eu gostar de um louro. Olha porque aí. eu era mais chegada no moreno. Mas aquele realmente... Todo mundo assistia. Eu gosto do Daniel. Beijo, Daniel. Todo mundo assistia aquela Kid. É muita referência. Vamos voltar, gente. E tava torcendo pelo Cobra Kai, bicho, porque aquele menino era muito fraco, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Vamos voltar, gente. Bora voltar. 2 coisas. No final, Max, no hospital, nós temos Lucas, colocou um desenho na parede que é diferente do desenho que ela fez para ele. Uhum. Então, subentende-se que, como houve aquele incidente dos portais, se abriu, né? Inclusive, aquela casa Crew, não é isso o nome da família? Isso. E inclusive, aquele adolescente armado, aquele fascistoide lá, ele acabou desaparecendo, ele se abriu, se perdeu naquele negócio. Ele morreu. Ele morreu. Teoriza-se que o desenho também tenha se perdido, então Lucas deve ter feito outro. Mesmo assim, a referência está lá na parede. E Lucas lê agora o 4º capítulo do livro O Talismã, de Stephen King, que é, inclusive, uma referência e um spoiler que os Duffer Brothers eles fazem para o próximo trabalho deles, que vai ser uma série baseada no livro O Talismã. Então, ali são múltiplas referências, inclusive, para fora daquela obra, né? Queria só também lembrar que não tem como você não se entregar. Até o Ed e o Vecna se entregaram a evidências, né, cara? Quando vieram ao Brasil. Muito legal, né? Adorei. Eles aproveitaram, viu? Eles aproveitaram bem, viu? Aqui a visita aqui. Fizeram a vaia cearense, foi muito legal. Achei muito legal, né? Gente, o elenco é muito legal, né, gente? O elenco para além das câmeras, né? É um elenco que não é bonito. Agora a gente já tá voltando aqui para Stranger Things. Vocês estão falando de Boys? É isso? Eu boiei agora, cara. Você deu uma parada e vocês falando de Boys, os caras que vieram para cá. Não, é porque o intérprete do Vecna e o do Ed vieram pra cá. Aí eles se divertiram bastante, né? Foram pra festas. The Boys também é top demais, aí eu amo. E aí cantaram Evidências, né? Inclusive eles se autoconvidaram para aquela farofa daquela modelo, tá entendendo? É aqui em Fortaleza, né? A festa vai ser aqui no Marina Park.
Eles vêm para cá. Eles se autoconvidaram, estou esperando o convite dela para Fortaleza. Parece Curva de Rio, né, cara? Só para em Rosco, né? Já viram Curva de Rio? Só para em Rosco, faz aquele redemoinho, só para em Rosco. Pronto, Fortaleza é isso, é Curva de Rio. Sobre o elenco, né? O elenco também foi foi uma grande aposta da Netflix, né? Porque na época a Netflix não era tão conhecida, né? Com séries assim de renome. A Stranger Things foi uma das primeiras séries, estava saindo junto com Orphan Black. Foi bem naquela época. E aí eles botaram, praticamente só tinha a Winona Ryder, né? De conhecida, assim. Botaram um bocado de adolescente que não era tão conhecido. E super carismáticos e tá bombando até hoje, né? E vocês viram uma coisa interessante? Outra referência é aquele filme do menino, do Bruce Campbell. Como é o nome? Alucinante. Evil Dead. Gente, é comum você assistir Stranger Things e não lembrar de alguma cena de Evil Dead. É constante, cara. As cenas, principalmente as cenas mais escatológicas, é puro Evil Dead. É genial. Tá? Eu até fico esperando aparecer o Bruce Campbell em algum momento aparecer na série, porque é muito... Principalmente essa temporada agora que eles pegaram, tiveram pena, não. Botaram muito sangue, aquele terror bem gus mesmo, bora, e não tá nem na classe de